Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho ver aqui um excerto de uma entrevista de André Ventura ao Porto Canal. Este excerto ficou nos 15 minutos, portanto o vídeo será obviamente um bocadinho maior do que é costume, mas eu acho que este excerto vale a pena e portanto vamos assistir e analisar um bocadinho as declarações de André Ventura. Assim sendo, exatamente como o vídeo de ontem, é como eu vos digo, vai ficar um bocadinho maior, mas pronto, eu sei que alguns de vocês apreciam isso, outros não. É o que é. Bom, vamos então ver aqui, começar já a ver a entrevista que eu acho que vale a pena e gostei do comportamento da jornalista porque pelo menos deixava André Ventura terminar as suas respostas, o que eu acho que só por si é um avanço. Mas bom, vamos então aqui ver, vou-vos pôr aqui o excerto e vamos então ouvir. Gostávamos de ter um salário mínimo próximo do salário mínimo europeu nos países mais desenvolvidos. Isso não pode ser feito num ano ou dois, e quem disser que o vai fazer num ano ou dois está a mentir. Porque para o Estado, para o Governo, é fácil de decretar salários mínimos. Espanha tem um salário mínimo mais alto que Portugal, mas está longe de outros países europeus mais desenvolvidos. Evidente, nós temos que fazer esse caminho para nos aproximar primeiro de Espanha, e por isso eu disse, numa entrevista que dei ontem, que o primeiro passo é chegar ao salário mínimo espanhol. Porque não faz sentido que Portugal tenha um salário mais baixo do que o espanhol. Posso perguntar-lhe diretamente? Querem saber uma coisa que eu acho interessante, e desculpem já estar a interromper, querem saber uma coisa que eu acho interessante? O Partido Comunista propôs o salário mínimo por 1000 euros. O PSD já andava a propor acima. O Bloco de Esquerda fez uma proposta semelhante. Será que estas pessoas compreendem que o salário mínimo até pode ser decretável, mas o médio não é um salário decretável? Vocês não conseguem, através de decretos ou através de leis, decidir o salário médio. Não é possível. E quanto mais o médio se aproximar do mínimo, mais iguais estaremos, efetivamente. Estaremos igualmente miseráveis e pobres. Portanto, eu estou-me a borrifar, mais uma vez, eu já disse isto antes, vocês já sabem como é que eu sou do ponto de vista económico, eu estou-me a borrifar, mais uma vez, para a igualdade. Eu quero é que as pessoas sejam recompensadas por trabalhar e tenham a possibilidade de prosperar no país. O que é que a mim me interessa? Se somos todos iguais, se estamos aqui todos com dificuldades em pagar a casa e em pagar a nossa alimentação. Sim, somos todos iguais, somos todos igualmente pobres. Isso não tem utilidade prática nenhuma. Eu prefiro que as pessoas sejam recompensadas, que hajam cargas fiscais mais baixas nos salários dos portugueses, que a classe média tenha efetivamente um salário decente e que a esquerda se deixe de preocupar com ricos, porque se os extinguirem, criarão então a igualdade, mas seremos todos igualmente pobres. E eu não creio que isso seja um objetivo decente. Ou pelo menos que tenham um objetivo tão bom moralmente que não sejam capazes de ver que os resultados desse objetivo é a destruição económica do país. E não só, porque isso depois vai se alargar para outros campos da sociedade. O Chega considera-se um partido anticentralismo e que quer de facto olhar para o território de uma outra forma? Evidente, senão não tínhamos um partido disperso distritalmente por todo o lado, com uma força enorme nas distritais, olho do Norte, por exemplo, que tem hoje um peso enorme no Partido Chega. O país não pode ser Lisboa. O país tem que ter a capacidade, até porque o motor da economia e da indústria até está muito situado no norte do país. Sim, há muitas, para quem possa não saber isto, há muitas empresas, aliás, das cidades mais, dos distritos, mais procurados do ponto de vista de negócios é mesmo o Porto. Acho que o Porto estava no top 1 ou 2. Eu não sei se era top 1 ou top 2. Mas o Porto era mesmo dos distritos mais procurados do ponto de vista dos negócios e do coração económico do país, se preferirem. Efetivamente, Portugal não é Lisboa e isto é um lisboeta que vos diz. Portanto, não tem problema nenhum e acho muito bem. E esta questão de não se centralizar ou anticentralista também vai de encontro àquilo que dizem as outras televisões. Bom, como é que um partido anticentralista pode querer ser ditatorial ao mesmo tempo, não é? São conceitos que não são conjugáveis. Mas pronto, gostei muito da postura desta jornalista porque pelo menos, não sei se ela concorda se não faço ideia das inclinações ideológicas da senhora, mas pelo menos deixou o André Ventura terminar as frases e deixou-o responder, que eu acho que é um requisito mínimo para uma entrevista. O entrevistador faz as perguntas e eu sei disso porque eu faço entrevistas, não sou jornalista, mas faço entrevistas e portanto o requisito mínimo para vocês fazerem uma entrevista é fazerem uma pergunta e esperarem a resposta. Acho que não tem uma ciência complicadíssima de entendimento. Portanto, temos que ter capacidade de olhar para este país e dizer: temos que ter mais indústria e mais exportação. Ainda hoje eu reunia de manhã com a Associação Empresarial no Minho e me falavam disto, que é o segredo da economia portuguesa tem que ser evoluir, tem que ser exportar,
mas também tem que ser satisfazer os trabalhadores. Nós temos que ter bons trabalhadores, motivados e satisfeitos. Senão o que é que vamos ter? Os jovens a emigrar para os países mais desenvolvidos do mundo. Sim. Isso não nos interessa. E sobre as exportações eu gostava de acrescentar aqui um dado, André. A maior parte, mas uma maior parte substancial das nossas exportações são para a Europa. Eu acho que Portugal deveria diversificar não só os continentes, mas os países para quem exporta, porque a verdade é que se tivermos uma crise como há, que seja transversal do ponto de vista europeu, Portugal será muito afetado economicamente e, portanto, diversificar o campo de países para os quais se exporta não é de todo uma má ideia, mas sim, claramente, temos que exportar mais e, se possível, a valorizar também os produtores nacionais das mais variadas áreas. Portanto, sim ao aumento do salário mínimo, mas com uma condição. Que o salário mínimo não se vá aproximando do salário médio. Claro. Porque senão o que vamos ter é compressão salarial, em que todos estão a ganhar o salário mínimo. Muitas dessas... O que é que nós temos A dito? igualdade. Temos que ter cuidado para que Portugal não se torne uma nova França ou uma nova Bélgica. É isso que temos dito. Porque acha que está a funcionar mal, o sistema de integração nesses países? Nem sou eu que países? digo. A Comissão Europeia abriu este ano um processo a Portugal por causa da chamada da flexibilização CPLP, dos vistos da CPLP. Da CPLP. Nós antes tínhamos uma regra que era, para adquirir a nacionalidade de 6 anos, tinha que se conhecer a cultura e a língua portuguesa. E tínhamos a regra de que para se obter um visto para entrar em Portugal, tem que se ter contrato de trabalho, habitação e meios de subsistência. Bom, é o mínimo. Agora, as regras que temos é qualquer pessoa entra de qualquer maneira, tenha trabalho ou não tenha habitação ou não tenha, venha fazer o que venha fazer. Já nem é preciso contrato de trabalho. Segundo as regras que o Governo Socialista impôs, as pessoas chegam e dizem assim, estou à procura de trabalho. Ora, não há nenhum criminoso que chegue cá e diga assim, o que é que vai fazer? Vou vender droga. Sim, exatamente. Eu não ia pôr as coisas assim, mas é verdade. Então vocês entram no país, vejam bem se isto faz sentido. Vocês entram no país com a promessa de que querem um trabalho. Mas quais é que são os critérios através dos quais as autoridades conseguem avaliar se a vossa promessa é verdadeira ou não? Vocês podem... Isto pode parecer estranho, porque pelos vistos para os governos de esquerda isso é estranho. Isto pode parecer estranho, mas as pessoas têm a capacidade de mentir e podem-vos dizer, bom, eu estou à procura de trabalho, mas adivinhem, podem não estar. Não estavam à espera desta. E André Ventura disse isso. Bom, ninguém vai entrar no país a dizer que vai vender droga. Ninguém, que vai fazer um atentado terrorista. Não se vai passar. Pode parecer estranho, mas os terroristas não costumam avisar quando fazem atentados terroristas. Pode parecer estranho. E eu sei que isto pode parecer estranho. Mas não vão avisar. Assim sendo, eu gostava que pelo menos houvessem normas legais de controlar pelo menos... o porquê da entrada no país, não é? O que é que a pessoa vem cá fazer? Quer se estabelecer, quer trabalhar, quer descontar, quer trazer a família, quer se adaptar à cultura, está tudo bem. Agora, tem que haver critérios. Então, mas entra cá toda a gente. Quando sabemos que existe, segundo as agências de inteligência, existem algo entre 150 a 300 milhões de pessoas radicais que dizem abertamente querer destruir o Ocidente como eles são. Como nós o conhecemos, e que dizem também que no Ocidente somos os infiéis por sermos cristãos. São e convém lembrar isto, são as agências de inteligência que o dizem, entre 150 a 300 milhões de radicais. Vocês acham que não existe a possibilidade de entrar 1, 2, 3, 10, 20? Ou vou cometer um atentado terrorista, ou vou roubar as pessoas. Lá que está. venham à procura de melhores condições de vida e venham para trabalhar. O problema não é eles virem, porque isso é o normal. O anormal é haver um Estado que lhes diz podem entrar de qualquer maneira, sem quaisquer regras, sem vistos, sem controle, sem sabermos quem vocês são. Mas o Chega é ou não um partido anti-imigração? Não, o Chega é um partido de imigração regulada, controlada, que é quem vem. Nós temos que saber quem é, primeiro. Que condições de segurança tem. Eu não sei se viu este ano, era importante que as pessoas soubessem isto. O terrorista que atacou na Bélgica turistas suecos E outra questão... viveu na Covilhã. Viveu no Covilhã, um terrorista. Mas e outra questão que eu gostei da postura desta senhora. Ela não diz o Chega é um partido anti-imigração, como é que justifica isso? Ela diz... É o Chega ou não um partido anti-imigração? É uma pergunta, não é uma afirmação. Os jornalistas não têm que depreender coisíssima nenhuma. Os jornalistas têm que fazer perguntas assertivas e encostar, sim, os políticos à parede. Já o disse várias vezes. Não só o André Ventura, não só o Pedro Nuno Santos, não só o Luís Montenegro, não só o Nuno Melo, não só o Paulo Raimundo, não só a Mariana Mortágua. Todos têm que ser encostados à parede. Para quê? Porque isto é a função deles.
São os meios de comunicação, têm que encostar os políticos à parede porque eles são o poder instituído e têm de responder, têm de ser responsabilizados pelos seus atos, pelas suas medidas. Da mesma forma que nós pedimos as contas que pelos vistos já foram apresentadas ao Chega por querer equivaler as propostas, as pensões ao salário mínimo nacional repartido, e já foram feitas as contas e é possível, e o impacto não é aquela loucura que todos os jornaleiros andavam por aí a falar. Eu gostava que fosse pedido ao Partido Comunista em quanto tempo é que se quer aumentar o salário mínimo para 1.000 euros e como é que eles pretendem fazer isso. Isso para mim é que era o importante. Mas porquê é que o Partido Comunista não tem que responder por causa das contas que... responder com contas, efetivamente, com matemática, com processos, como é que isso se faria? Será porque o Partido Comunista é um partido que pessoas matematicamente incapazes entram e então ignoramos? Não. Se isso é feito ao Chega, tem que ser feito aos outros todos. E acho muito bem que se faça isso ao Chega, mas tem que se fazer a todos. Como é que nós vamos transformar o salário mínimo em 1.000 euros? Agora, como é que isso se vai fazer? É a minha pergunta. E eu gostava que o Partido Comunista respondesse. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Ninguém sabia. Nem nós sabíamos. Porque ele esteve lá como podia ter estado em Lisboa, no Porto, em Braga, porque aqui ninguém controla nada. Isso é uma crítica às nossas forças de segurança? É uma crítica à falta de controle, não é das forças de segurança. Sim, é a lei. Se a lei exigisse controle, as forças faziam. Exatamente, eles obedecem. A culpa não é das forças de segurança. As forças de segurança têm ordens. São pessoas que, felizmente, graças a Deus, por nós, nos protegem, vigiam e tratam da segurança nacional. Agora, se recebem ordens para não fiscalizarem da mesma forma, as forças de segurança seguem procedimentos, não têm culpa da entrada. Se o Estado quisesse, as forças de segurança fariam. Uma bomba relógio em algumas cidades do país, a permitir pessoas que não sabemos quem são, que vêm de culturas completamente diferentes, entrarem sem qualquer controle em Portugal. Isto está a acontecer em Lisboa, como está a acontecer em Braga, como está a acontecer no Porto, como está a acontecer em Santarém, como está a acontecer em Faro. E como aconteceu noutros países. Ora bem, nós podemos preparar-nos ou não? E repare, com bons resultados ou com maus resultados? Eu acho que França mostra que é maus resultados. Portanto, queremos seguir o mesmo caminho que esses seguiram, com guetos. A França, na altura daquele ataque, naquele jogo entre seleções, acho que era a Suécia com a Bélgica, era um jogo em que esse tal terrorista tinha estado em Portugal e fez essas duas mortes e depois acabou por ser morto pelas autoridades. A França teve mais ou menos, no espaço de 2 semanas, 20 ameaças de bomba. Fecharam não sei quantos aeroportos, fecharam não sei quantas escolas. Acham que estas coisas não têm ligações? Será que não valeria a pena abrirmos um bocadinho os olhos perante o que se passa? Eu acho que valeria a pena. Com violência, com impedimento da polícia de fazer o seu trabalho. Mas nem toda a gente que vai... Ora, o que é que nós temos defendido? Portugal precisa de imigração em alguns setores estratégicos, sem dúvida. Claro, Vou-lhe dar exemplos. Construção, como disse, restauração, turismo. Empresários amigos meus me dizem: oh, André, sem imigrantes eu não consigo funcionar. Nas suas áreas, na agricultura, nos serviços, etc. Portanto, nós nunca fomos contra a imigração. Eu tenho muito respeito pelos imigrantes, porque também tenho pelos nossos imigrantes, que durante anos Portugal foi um país de imigração. E nós não nos podemos esquecer disso. Sim. Agora, o que os mídias se esquecem de dizer é que nunca se constou que os portugueses fossem para a França, para a Bélgica, para a Suíça, para o Luxemburgo, que também tem uma comunidade grande, viver à conta do Estado. Viver em guetos, perpetuar comportamentos que fossem anticultura do país onde estão. Nunca se constou que os portugueses fossem para lá fazer isso. E deixem-me dizer-vos uma coisa: se algum dia se constar, esses portugueses devem ser deportados. Tão simples como isso. São acolhidos, têm que ser respeitadores das pessoas que lá estão. É tão simples como isso. Têm direitos, obviamente, têm direito a trabalhar, têm direito a descontar, devem ser respeitados, não devem ser postos de parte por causa da sua nacionalidade, de acordo. No entanto, se forem, têm que ir para lá trabalhar, respeitar a cultura, adaptar-se e não se andarem a guetizar e a isolarem-se da sociedade e a perpetuar comportamentos que são anticultura. É tão simples como isto. E há muitas comunidades que o fazem em Portugal, mas ninguém parece, pelo menos do poder atual, ninguém parece preocupado com isso. Os nossos imigrantes iam cumprindo as regras para trabalhar e para contribuir. Exatamente. Não podemos ter um país que permita entrar todos sem regras, sem controlo e que não seja para contribuir. Claro. Estarmos a receber pessoas cuja cultura e a matriz civilizacional é completamente diferente da nossa, em grande número, acabará cedo ou tarde por provocar uma tensão cultural e civilizacional. Claro. Portanto, se pudermos evitar isso, era o ideal. O caso dos brasileiros é um caso diferente. Os brasileiros têm a mesma matriz civilizacional que nós.
a mesma matriz Mas já se houve muitas críticas aos brasileiros também em Portugal e estas comunidades em maior número. Claro que sim, mas a questão, obviamente, e a jornalista tem razão, e isto é justo o que o André Ventura está a dizer, mas depois de acolhermos pessoas que são semelhantes a nós do ponto de vista cultural, e os brasileiros são um caso, o que nós temos que perceber é que também deve ser exigida esse tal acolhimento, mas critérios do ponto de vista quantitativo. Não podem vir 200 e 300 mil pessoas por ano para um país de 10 milhões. Isto não faz sentido. É tão simples como isso. Devemos acolher as pessoas que beneficiem os interesses nacionais e na proporção que conseguimos receber. Não é andarmos aqui a inventar. É tão simples como isso. Perseguição. Está a ter um discurso mais moderado? Não é moderado, é porque é o que nós sempre dissemos. Nós temos muitos brasileiros no Chega. E e moçambicanos, porque são pessoas que vieram para cá, que falam a língua portuguesa, que gostam de Portugal, que gostam da cultura portuguesa e querem contribuir. Claro. Também há portugueses no Brasil e em Angola. Portanto, há aqui uma integração cultural que nós não podemos comparar a quem vem do Paquistão, ou quem vem da Índia, ou quem vem do Bangladesh, ou quem vem do Afeganistão. É diferente. Nós temos de tratar diferente o que é diferente. Enquanto presidente do partido, que o Chega devia fazer uma campanha comprometendo-se com números e com propostas, e não só como faz o PSD, com todo o respeito, que é vamos gerir melhor e vamos melhorar a vida de todos, mas sem se comprometer com nada. Nós comprometemos com os riscos que isto tem, de escrutínio, mas que é positivo. Sim. Por favor, exatamente. E de facto, eu propus recuperar o tempo de serviço dos professores em 4 anos, calendarizando, porque não é possível fazê-lo num ano ou em 2. Mas agora ouço o secretário-geral do PS dizer o mesmo, que há uns 6 meses atrás não dizia. Os professores foram uma das carreiras. Sobre os candidatos de outros partidos dizerem o mesmo, vocês vejam a intervenção de Nuno Melo na convenção da AD e vejam se não vos faz lembrar uma intervenção de André Ventura sobre subirem os preços para quem bebe, para quem fuma, para quem o que for. Vejam a comparação. E depois, mas é que dito por um lado é populismo e demagogia, dito por outro já é muito, muito estável e muito confiante. Não consigo perceber. Cujo tempo de serviço não foi recuperado. Mas hoje em dia tem outro drama. É que muitos destes professores que viviam, que estão deslocados, como aos polícias também, porque estão em escolas que não são da sua residência, e de repente a inflação, fruto da guerra na Ucrânia, e o aumento dos preços de habitação, fruto do contexto mundial, mudou-lhes a vida a 180%. Quem pagava 300 euros de casa, de repente está a pagar 900. Ora, se ganha 1.200... E onde é que quer chegar com isso? Se ganha 1.200, como é que pode lá ficar? Não pode. Resultado. Ou deixa de ser professor e imigra, ou nós temos que lhe recuperar alguma coisa. Daí o nosso esforço de dizer que tem que ser feita esta recuperação. Por isso, a pergunta que me faz é, então, mas espera lá, quer aumentar as pensões, quer recuperar o tempo de saúde e quer uma saúde digna, o Estado tem dinheiro para isto ou não? Eu vou-lhe dizer o que é que eu acho, posso estar enganado, e daqui a um ano, como eu lhe disse há pouco, cá estarei, se tiver vencido, ou se estivermos no governo, como as sondagens indicam, pelo menos ser uma maioria de governo, para assumir a minha responsabilidade. Eu não fujo às minhas responsabilidades. Cá estarei para lhe dizer que não consegui. Ou para lhe dizer, olha, não era como eu pensava. Não era como eu pensava. O que é que eu acho? Como é que se chega lá? Eu acho que Portugal nunca teve um problema de falta de dinheiro, na minha perspectiva. Tem um problema de má gestão desse dinheiro. Nós ontem fomos surpreendidos nos jornais da noite, nos vários, em que Portugal gastou centenas de milhões de euros a mais na gestão da Covid-19 do que devia ter gasto. É um exemplo só. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós tivermos uma gestão com menos desperdício e uma capacidade de combater a corrupção e a economia paralela. Sim, não, isto é interessante, mas reparem, é sempre possível e é sempre suscetível de acontecer alguma derrapagem do ponto de vista de custos. Nem nós, quando estamos, por exemplo, a fazer obras em casa, conseguimos determinar ao cêntimo quanto é que vai custar cada pormenor de cada detalhe e de cada situação que se faça em casa. Obviamente que isso não é possível. Há sempre algumas as chamadas derrapagens de preços. Isso acontece. Agora, centenas de milhões de euros numa pandemia que António Costa diz ter sido um orgulho do ponto de vista de gestão. Se isto é um orgulho e deu uma derrapagem de centenas de milhões de euros, eu não vejo como é que isso foi bem gerido? Como é que António Costa consegue dizer uma coisa dessas? E de certeza absoluta que já sabia dos dados. Numa diminuição de 15% ao ano, eu acho que nós conseguiremos alocar recursos para estes 3 setores fundamentais: a saúde, a educação e a justiça. Mas também não lhes vou mentir que isso não chega. E portanto não lhes vou só dizer assim, vamos combater a corrupção, e vamos combater a economia paralela, e vamos combater o desperdício. Não. Nós temos 2 taxas que queremos impor.
Quais são? Porque quem diz que quer investir mais também tem que dizer onde vai buscar o dinheiro. Mas quais são essas taxas? Nós propomos uma taxa temporária sobre os lucros da banca, por um lado, a 40%, e uma outra taxa temporária sobre os lucros extraordinários das gasolineiras, também a 40%. Conjugando tudo isto... Eu tenho um bocadinho um misto de opiniões sobre isto, até porque, como vocês sabem, eu sou um bocadinho mais liberal economicamente. Tenho um misto de opiniões sobre isto. Apesar de que compreendo, porque a verdade é que o Estado investiu imenso dinheiro na banca e André Ventura tenta aqui recuperar o dinheiro que foi investido, porque os portugueses têm que ter retorno, foi muito dinheiro injetado em bancos, na TAP, etc. Portanto, eu consigo perceber, mas eu não sou a favor propriamente de taxar lucros desta forma, não é uma coisa que eu seja muito favorável. Apesar de que compreendo, não estou bem esclarecido sobre estas duas medidas, mas compreendo a origem de serem feitas e pronto, se isso significar a realização de algumas propostas que o Chega faz, não consigo discordar a 100%, no entanto, também não é uma coisa que eu concorde, não só do ponto de vista ideológico, mas acredito que as economias devem ser um bocadinho mais liberais e menos taxativas nos lucros. Agora, não sei, é uma coisa que eu ainda não estou bem esclarecido, teria de ver a proposta e teria de ver o alcance da proposta e, claro, se isto for temporário. Mas sim. Nós entendemos que conseguiremos ter dinheiro para esses investimentos. Não estou a falar de economia paralela, corrupção. Em Portugal são cerca de 18 mil milhões a 20 mil milhões. É um valor muito elevado, é mais que o orçamento da saúde todo. Mas populismo é dizer assim, portanto eu pego nisto tudo e distribuo pelos outros. Porque isto não se combate num ano, nem em 2. Como dizia o presidente John Kennedy, aqueles que disserem que vão resolver isto num ano estão a mentir. Mas vamos pelo menos começar. É o que eu quero fazer. Vamos pelo menos começar. Portanto, tenho os melhores exemplos. A Irlanda, os Estados Unidos e a Inglaterra. Sim, até porque este combate à corrupção e esta diminuição de dinheiro investido na corrupção não é propriamente uma meta super, hiper, mega ambiciosa. André Ventura falou de 15% ao ano. 15% ao ano não é uma coisa, não é uma loucura de se pedir. A diminuição de investimento, ou a diminuição de perda de dinheiro, ou a diminuição de queima de dinheiro, se quiserem, porque isto é literalmente queimar dinheiro. 15% ao ano de retirada da corrupção. Não é uma loucura. Digo-vos já, não é uma loucura. Pretendo trazer para Portugal leis firmes de combate à corrupção, que é mais do que a pena, embora para mim a pena seja importante, porque dissuade, mais do que a pena, é o produto do crime que tem que reverter para os cidadãos, para que saibam que quem cometeu estes crimes deve devolver o dinheiro às pessoas. Exatamente. O Chega é então o quê no quadro da direita portuguesa, sendo que ficou completamente marginalizado pela AD, que integra 3 partidos, um dos quais o PPM, que também tem ideias um pouco diferentes. jornalismo que eu não gosto. Você fez uma pergunta, que é, então se não é extrema-direita, o que é que você se considera? O que eu não gosto é de chegar a uma entrevista... Sim, e a jornalista dizer que o PPM, que também tem umas ideias um bocadinho diferentes. Eu não creio que o PPM tenha grandes ideias, até por causa do seu líder, que o seu líder é uma pessoa conhecida por todos e não é propriamente a pessoa mais capaz intelectualmente do ponto de vista político. Mas, sim, eu gostei da forma da pergunta. O que é exatamente o Chega? Eu acho que André Ventura não responde, mas gostei efetivamente da pergunta. Entrevista, ou de chegar com um painel informativo, o Chega à extrema-direita, não interessa, porque isso não é ser jornalismo, isso é caracterização prévia. Você fez uma pergunta, o que é que então vocês acham que são? Não é? Nós temos partidos na nossa família europeia que são mais, digamos assim, radicais, isso não há dúvida, mas sim. Olha, um desses partidos acaba de vencer as eleições na Holanda, o Geert Wilders. Posso lhe dizer, até, aliás em primeira mão, acabo de receber há minutos uma mensagem do novo primeiro-ministro holandês, ainda não é primeiro-ministro, mas quem venceu as eleições na Holanda. E que foi uma surpresa também. Uma surpresa enorme, a dirigir apoio ao Chega e a pedir aos portugueses que votem no Chega e a apelar à comunidade portuguesa na Holanda que vote no Chega também. Isto é extrema-direita, quer dizer, o país começou... É interessante, não, mas é verdade isto que André Ventura diz, até porque já não são os primeiros. Marine Le Pen, o Bolsonaro e o Geert Wilders foram os que enviaram efetivamente apoio ao Chega. Mas é verdade isto, olhando para a família europeia do Chega, que é apelidada de extrema-direita, eu gostava que alguma das pessoas que apelida a família do Chega como extrema-direita, e veja o que é na definição, que me apontassem uma única medida inconstitucional que tivesse sido feita por estes partidos. Eu gostava que apontassem. Portanto, temos também que... Agora, dizer que são um bocadinho radicais...
se o que está instituído não é bom, será assim tão mau ser radical? Obviamente que as pessoas falam, e a professora Teresa Nogueira Pinto explicou-me isto do ponto de vista de forma. Ser radical do ponto de vista da forma como se fazem as coisas. Mas direita radical não faz referência à forma. Direita radical faz referência a propostas, a formas de estar. Qual é que é o problema de ser radical fiscalmente em Portugal? Sendo que nos comem quase metade do salário mensalmente. Qual é que é o problema? Qual é que é o problema de ser radical do ponto de vista dos serviços públicos se eles não funcionam? Temos que ser radicais. Há pessoas que dizem: o Chega quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Não. O PS já acabou com o Serviço Nacional de Saúde. Qual Serviço Nacional de Saúde, meus caros? De que é que estamos a falar? Quando dizemos o Chega quer acabar, qual serviço? De que é que vocês estão a falar? Durante o Covid, as 3 milhões de consultas adiadas, a mortalidade acima da altura da pandemia, qual é que é o Serviço Nacional de Saúde que estamos a falar? Temos que acordar um bocadinho para a vida e deixar-nos destas caracterizações de chacha, que é mesmo assim. Começou a ver assim, o Bloco de Esquerda e o PCP não são extrema-esquerda, só há a extrema-direita. O resto é à esquerda, e depois há a extrema-direita. Sim, exato. Como vivemos nesta cultura pós-revolução, em que a esquerda era tudo bom e a direita era tudo mau, passa a haver os partidos democráticos e os não democráticos. Como apareceu o Chega e pôs em confronto tudo isto, claro, temos que os neutralizar, temos que os humilhar, e o fascista, a extrema-direita, é sempre radical. Mas o reforço de votantes no Chega não tem a ver também com o facto de o partido estar no extremo oposto dessa esquerda, que nem sequer está a querer dizer que é extrema-esquerda. Sondagens... Não é no extremo oposto. Eu percebo a pergunta, mas não é no extremo oposto. Estão do lado oposto, não do extremo. Estão do extremo. O Chega não é uma direita extremada. Estão efetivamente do lado oposto dessa esquerda. O Chega é um partido antimarxista, antissocialista. Portanto, não podemos agir como se não fosse o oposto. Claro que é. Mas vejam exatamente onde é que as ideologias dos partidos atuais vos trouxeram. Onde é que as formas de atuar dos partidos atuais vos trouxeram. É tão simples como isto. Portanto, qualquer pessoa racional quer o oposto do que se passa em Portugal. E se o oposto é a esquerda, quer-se a direita. Não tem muita lógica. Não é preciso ter uma licenciatura em ciência política, por amor de Deus. Eles mostram que a maior parte do eleitorado do Chega vem do PS e do PSD. Essa é outra, Estas exatamente. pessoas são fascistas, são de extrema-direita. Sim. Estas pessoas estão fartas do país que têm. Estão fartos de ser roubados pela classe política. Exatamente. A maior parte do eleitorado que o Chega recebe é do PS e do PSD. Inclusive é do PS. Cerca de 10% dos nossos últimos votantes vêm do Partido Socialista. E porquê os mais jovens? Ora, mas isto para dizer primeiro, portanto, estas pessoas não são de extrema-direita nem fascistas. São radicais contra o estado de coisas a que chegámos. Os jovens. Nós desde o início percebemos que o país estava a mudar. Já não está tanto a mudar nas nossas gerações, está a mudar nas gerações mais novas. Eu acho que André Ventura, na caracterização ideológica do partido, focou-se mais em estar à defesa do que em responder propriamente. E eu percebo, André Ventura basicamente está sempre à defesa nos meios de comunicação social, porque tem que estar. Ele está sempre a ser atacado, portanto é justo que esteja à defesa. Ele só mostrou que o Chega não é de extrema-direita, não categorizou ideologicamente o partido. Mas eu percebo que assim seja a atitude. André Ventura está tão habituado a defender-se que acabou por não caracterizar. Mas responde diretamente às perguntas, isso é bom de ver. As perguntas estão a ser respondidas. Já não acedem à informação como nós acedemos. Porquê é que custa tanto à esquerda e há algum status quo o novo mundo de comunicação? Por uma razão, porque eles não o controlam. Não o controlam, exatamente. A controlar. Algumas televisões, alguns jornais, habituaram-se a só sair o que eles querem. Ora, este novo mundo é diferente. Acho que isto... Além de termos Ricardo Costa como comentador político e diretor de comunicação, tivemos Mariana Mortágua numa entrevista há 2-3 anos atrás a dizer que tinha facilidade em passar propaganda política na televisão portuguesa. Portanto, se isto não é o maior indicador que vocês precisam de que a esquerda controla efetivamente os meios de comunicação, eu não sei que mais indicações é que vocês precisam, que mais indicadores é que vocês precisam. Não é de esquerda nem de direita. É uma questão de comunicar diretamente com os eleitores. Enquanto tínhamos que ter um filtro televisivo, claro, ou um filtro jornalístico, nós agora temos a capacidade de falar diretamente com as pessoas. E é isso que aterroriza a esquerda tanto. É que pela primeira vez eles não controlam as instituições que filtram a mensagem. E que nós dizíamos A, mas para o público passava B. Nós dizíamos C, para o público passava D. Agora não. Eu faço um vídeo no Instagram ou no TikTok, tem mais visualizações que a maior parte dos canais de cabo.
E portanto eu estou a falar diretamente com os meus eleitores. E depois cada pessoa filtra o que quer. Vocês já repararam, e isso pode-se ver até porque são poucos os partidos que alinham neste meio de forma mais consistente e que se predispõem a falar com youtubers, que é mesmo assim, no caso com o Tiago Paiva, com o Miguel Milhão. Eu já recebi pessoas do Chega, vou receber novamente a Rita, vou receber, esta semana mesmo vocês vão ter a entrevista com o Sr. Deputado Bruno Nunes. Já estou a falar com pessoas do CDS, caso queiram participar. Ainda só não me deram uma confirmação, mas já me disseram basicamente que sim. Portanto, eu não vejo problema nenhum em falarmos. É um canal de política em que falamos uns com os outros e isto está tudo bem. Agora, eu já fiz convites à esquerda, mais uma vez digo, ninguém aceitou. Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Livre, PAN, Partido Socialista, ninguém aceitou. E depois e tal, não se vêem representados online. Os partidos não se fazem representar online. Se não querem aparecer, como é que possivelmente vão aparecer? Vocês já acham sinceramente que se nomeadamente algum representante do Bloco de Esquerda, se até quisesse ser a própria Mariana Mortágua, chegasse ao meu canal e dissesse: eu gostava de participar, fazes-me uma entrevista? Faço! Claro que faço! Obviamente que faço! Porque é que não... E eu não tenho a obrigação de o fazer, que é isto que as pessoas confundem muito. O canal tem que ser isento. Não tem, não senhora. O meu canal não é isento. O meu canal tem o meu nome. Sou militante de um partido, sou de direita conservadora, tenho os meus valores, defendo-os aqui no canal e isto é um canal de opinião. Eu não tenho que fazer representar ninguém e já fiz os convites. Este é o problema. Mas as pessoas, nomeadamente à esquerda, não se querem fazer representar. E se não se querem fazer representar, depois não chorem de não aparecerem. É tão simples como isso. E eles tomam a sua decisão. Gostam ou não gostam. Agora, a política não é o que nós gostamos. A política é o que é. É a arte do que é, não é a arte do que nós queremos. Portanto, se me disser assim, Montenegro, prefiro que você não existisse. Certo, mas eu existo e estou aqui e o Chega também. É possível. O que não podemos fazer é assim. A AD diz que não quer o Chega para nada. E que não quer os votos do Chega. Mas que no dia a seguir venha pedir os votos do Chega. Para mim o fundamental é isto. Que o PS não continua a governar a partir do 10 de março. E por isso achei estranho até ouvir palavras de Nuno Melo dizer que se o PS tiver mais votos deve governar. Não. Se a direita tiver mais votos deve governar a direita. Nós vamos, se tivermos mais votos à direita, com direita refiro-me a PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Vamos desafiar todos a formar um governo. Se o PSD não quiser fazê-lo com o Luís Montenegro, fará com outro. A mim isso é-me indiferente. Eu não chego a cabo de ser eleito, sei que serei eu a fazê-lo. E se houvesse um acordo com o PSD, aliança, enfim, quais seriam as suas condições? Ouça, primeiro o combate à corrupção. Há um ponto que para nós é fundamental e sem o qual estaremos fora. Se não houver combate à corrupção e se não houver independência da justiça, nós não estaremos nesse acordo. Porque o acordo tem que ser a garantia de que casos como este que tivemos, que levou à queda de António Costa, e que eu acho que envergonha qualquer país na Europa, se um primeiro-ministro se demitisse porque o seu chefe de gabinete tem 70 mil euros em caixas de vinho, ou livros, ou lá o que fosse, isto envergonha o país. Então nós temos que combater estes fenómenos com toda a nossa força. E ouçam novamente, primeiro-ministro que se demite, não é que é demitido, é que se demite. Isto é sempre importante. Há sempre pessoas do Partido Socialista esquecidas, não é que é demitido, é que se demite. É diferente. Se isto não estiver no acordo, nós estamos fora, isso garante. As sondagens estão-nos a dar 40 e tal deputados. Mas eu acredito 47, que os portugueses poderão confiar nesse grupo escolhido por si? Podem confiar, porque eu estou a lutar para ter escolhas credíveis, independentes muitas vezes, pessoas com currículo profissional que deem aos portugueses muita gente diz confiança. Não sei quem são os elementos do Chega. Olha, também tenho que lhe dizer isto, também não sabem, porque nos últimos anos muita comunicação social, não é o caso do Porto Canal, mas muita comunicação, tem centrado única e exclusivamente o Chega na minha pessoa. E o Chega é muito mais do que eu. O Chega tem hoje, deixa-me dizer-lhe isto, que acho que é importante. Verdade. O Chega deve ser o partido com mais militantes a par do Partido Socialista em Portugal. Nós temos mais de 50 mil militantes, que é um caso... Eu há poucos meses estive em Espanha. Espanha tem 4 vezes mais população que nós. E o Santiago Abascal disse-me que o Vox tinha 30 e tal mil militantes. O Chega, num país com 11 milhões de pessoas, tem 50 e tal mil militantes. Nós temos quadros, temos gente com vontade e temos gente disponível. As pessoas querem se ver representadas à direita. E queiram que o Chega possa fazer parte dessa solução. Sem dúvida. E as pessoas querem se ver representadas à direita, isso é muito bom. E já estava na hora que... Já estamos cansados de Partido Socialista e de PSD, de ADs e de pessoas adormecidas, sem carisma, sem capacidade de governação, sem nada. Mas bom, meus caros, olhem, o vídeo de hoje ficou gigante. Tenho aqui a passar o áudio 35 minutos.
Não sei se vos devo pedir desculpa, se ficaram felizes pela duração do vídeo. Também é bom eu testar estes formatos para ver como é que vocês reagem desse ponto de vista, mas bom, eu, como a entrevista eram 15 minutos, ou estes cortes eram 15 minutos, achei que era bom trazer-vos a entrevista. Vão continuar a ter vídeo todos os dias, vou continuar a lançar. Na altura dos debates terei companhia para analisar os debates. Tentarei ver também um representante de cada partido para se verem os programas. Eu à esquerda já tenho pouca expectativa, mas à direita tentarei na mesma. Se não quiserem, é o que é. Do ponto de vista dos debates, terei companhia para analisar os debates. Vocês logo verão quem é que são. E eu acho que vão gostar imenso. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Terão as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.